Olá, seja muito bem-vindo a mais um KS Cast. Seja muito bem-vindo você também que nos acompanha lá pelo nosso canal no YouTube, o KS Advogados. O meu nome é Felipe Osmar Krieger. E eu me chamo Rubiane Spengler e no KS Cast edição desta sexta-feira nós vamos compartilhar e conversar sobre decisões que movimentaram as áreas do direito do trabalho e do direito previdenciário. Então vamos já às notícias. E a notícia trabalhista dessa semana é referente a uma ótica que foi condenada a indenizar uma trabalhadora por ter sido vítima de gordofobia. A 74ª Vara do Trabalho de São Paulo condenou uma ótica que funciona no Shopping Ibirapuera a indenizar em R$5.000 uma vendedora vítima de gordofobia. A Justiça também reconheceu a rescisão indireta entre a trabalhadora e a empresa. No processo, a mulher alega que era constantemente alvo de humilhações pelo gerente em razão do peso. Segundo ela, isso a fez submeter-se à cirurgia bariátrica 3 anos após a contratação. Mas mesmo com a cirurgia, as ofensas não pararam. Embora não tenha identificado perseguições específicas na empresa, o juiz foi capaz de constatar pelos depoimentos colhidos no processo que no ambiente de trabalho havia uma pressão por padrão estético, incluindo o peso corporal. A dona da loja monitorava a equipe por câmeras e cobrava itens como vestimentas e cabelo. Para o juiz Fábio Moterani, a prática ultrapassa o poder diretivo do empregador e enseja indenização por danos morais. Aqui ele constata: não se afigura razoável que haja intervenção no ambiente de trabalho para a questão estética a todo momento, em tempo real. Imagina, né? A pessoa chega para trabalhar, fulana, tal roupa que você veio, né, não tá muito legal, né? Talvez você vai para casa, né, troca ou faz uma maquiagem, arruma melhor esse cabelo, né? Todos os dias, né, uma situação constante. Uma pressão, inclusive. Então ele colocou aqui, não se afigura razoável que haja intervenção no ambiente de trabalho para a questão estética a todo momento, em tempo real, mediante monitoramento. Reflete comportamento que transcende o poder diretivo, uma química da intrusão à subjetividade do trabalhador, né? Então, por essas questões, daí, a sentença, além de dar a indenização por dano moral, no valor de R$5.000, também concedeu os direitos como aviso prévio, seguro-desemprego e a multa do FGTS, que ocorrem quando há rescisão indireta do contrato de trabalho, que é quando o próprio patrão ele dá motivos que ensejam a rescisão do contrato de trabalho. E nessa situação aqui, então, o juiz entendeu que ficou caracterizado. Algumas pessoas até chamam de justa causa do empregador, né? Isso, justa causa no patrão, né? Isso. E como foi interessante e importante a figura do juiz nesse processo também, né? Porque aqui na notícia a gente vê que eles ressaltam que, apesar de não ser identificada perseguições específicas na empresa, o juiz, na colheita ali dos depoimentos das testemunhas, pôde identificar essa situação vivenciada na empresa. Sim, havia uma pressão, né? É importante nós destacarmos que nada impede que a empresa estabeleça um uniforme ou um padrão de vestimenta, mas o que estava ocorrendo aqui era uma situação, né, o bom senso. Extrapolava o bom senso, com certeza. Imagina, a cada dia ou a cada momento, às vezes a pessoa trocava de roupa de manhã para de tarde. Sim, e ao ponto da empregada se submeter, inclusive, a uma cirurgia, né? Sim. E ainda assim não conseguiu resolver a situação. Ainda assim não foi aceito.
É importante também destacar que dessa decisão ainda cabe recurso, Sim, né? sim. A decisão foi proferida Em em primeiro primeiro grau. grau, caberá recurso dessa decisão e foi extraída essa notícia então do TRT da segunda região, TRT de São Paulo, e agora vamos ver se daqui um pouco vai haver alguma mudança nessa decisão ou não, mas eu acredito que ela foi bem coerente, né? Eu acho que quando se trata de situações assim, é sempre importante o empregador colocar-se no lugar do empregado também, né? Assim como o empregado colocar-se no lugar do empregador. Então Sim. aí muitas discussões e situações e processos, inclusive, talvez seriam evitados. Sim, é importante que a empresa deixe clara qual que é a imagem que ela gostaria de passar. Quais são os seus valores, Quais são os seus sua valores? missão, seus princípios, né? Isso, e aí com base nisso também, se o empregado vê que não, né, não se encaixa nesse meio, Ou talvez, não concorda, né? Ou não também. concorda, aí talvez trocar de estabelecimento, né? Trocar de empregador, né? E a mesma situação também, se vê que o empregado não se encaixa de nenhuma forma, às vezes a rescisão do contrato de trabalho é muito melhor do que manter um empregado sob pressão, né? Exato, Aí o empregador não fica contente com a forma como está sendo desenvolvida o trabalho e o empregado também fica trabalhando de forma infeliz, que cria aquele ambiente, como nós chamamos, de ambiente tóxico de trabalho, né? Às vezes essa questão de não ter um bom diálogo, não passar qual a imagem que você gostaria de passar para o empregado, não conseguir transmitir os valores, a missão da empresa para o empregado, às vezes acaba criando essa situação assim de fiscalização 24 horas e o empregado fica coagido no ambiente de trabalho. Quando tem bem claro, não é necessário tanta pressão. Né? Quando o empregado ele tem claro qual é a missão, a visão, os valores e as exigências da empresa, claro que falando às vezes parece fácil, né? A gente também sabe que a realidade nem sempre é tão fácil, mas assim, essas situações precisam estar bem esclarecidas e talvez se essa empresa tivesse como comprovar talvez treinamentos e formas assim menos invasivas. Eu imagino que pelo ramo do estabelecimento, que era ótica, né, talvez a empregadora gostaria que os funcionários estivessem bem apresentáveis, né? Então, mas isso também não tem a ver com o biotipo, né? Não tem a ver necessariamente com claro, a forma física. Com certeza, né? A beleza ela transcende a questão física. Exato. Né? E aí isso deveria ter sido trabalhado talvez muito mais do que a questão estética nos empregados. Sim. Mas então agora fica a lição, né? Até para nós, né? Para quem está acompanhando o KS Cast, que existem situações em que o patrão ele pode interferir, né? Mas aqui, como se pôde verificar, houve um excesso por parte do patrão, exato, né? Então, aí essas situações que excedem a normalidade, o bom senso, elas podem ensejar o pagamento de danos morais e até a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, vamos ficar atentos também a essas situações. Isso mesmo. E vamos então à notícia previdenciária dessa semana, que tem como manchete: INSS não pode revisar concessão de benefício que é pago há mais de 40 anos. Olha só. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou que o INSS não pode suspender ou cancelar a pensão por morte de uma segurada de 88 anos de idade, moradora de Porto Alegre, que recebe o benefício desde maio de 1979. Em 2021, a autarquia comunicou à mulher que a concessão do benefício precisava ser reavaliada. E a 5ª turma da corte, por unanimidade, entendeu que já esgotou o prazo de revisão do INSS dos requisitos que possibilitaram o pagamento da pensão. E a decisão foi proferida recentemente. A ação
dessa senhora foi ajuizada em setembro de 2021. E no processo, ela declarou que foi notificada pelo INSS em abril do ano passado da necessidade de reavaliação da concessão da pensão e da atualização de dados cadastrais. E, inclusive, foi um período muito comum, né, de se verificar essa situação. Muitos clientes receberam essa notificação de atualização de dados cadastrais. E benefícios antigos, que a pessoa já recebia há mais de 10 anos, Sim. que aí poderia caber dentro dos 10 anos uma revisão, tanto por parte do segurado como do INSS, mas já havia ultrapassado esse prazo e o INSS começou a emitir cartas notificando. E é exatamente sobre isso a nossa notícia. Vamos ver então como que ficou o desfecho então dessa situação. Então essa senhora ela foi notificada e sendo comunicada da necessidade de reavaliação da concessão da pensão e da atualização de dados cadastrais. E a autarquia requisitou que a mulher apresentasse documentos pessoais dela, da pessoa falecida e dos dependentes, sob pena, nesse caso, de suspensão do pagamento. E ela, então, pediu que a Justiça Federal determinasse ao INSS a proibição de suspender ou cessar o benefício. E em janeiro desse ano, a 25ª Vara Federal de Porto Alegre negou o pedido em primeira instância e a autora recorreu ao tribunal. No recurso, ela alegou que, como o benefício foi instituído há mais de 40 anos, a autarquia não poderia mais revisar o ato de concessão. E a mulher argumentou que no artigo 103A da Lei 8.213, que dispõe sobre os planos de benefícios previdenciários, determina que o direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos, assim como nós já estávamos conversando. Sim. E a 5ª turma, então, deu provimento ao recurso de apelação dessa senhora. E o relator, juiz convocado para atuar no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. Alexandre Gonçalves, destacou que, observando o comunicado, colhe-se que o INSS constatou a necessidade de reavaliar a documentação que embasou a concessão da pensão e que a atualização de dados do benefício seria considerada necessária, acaso não efetivada no prazo, importaria na suspensão do benefício e transcorridos 30 dias a contar da suspensão, ele seria cessado. E em seu voto, o juiz apontou que, assim sendo, não se pode dizer que mera atualização de dados se processe, na medida em que a autora foi ameaçada de ver suspenso ou cancelado o seu benefício. Isso não significa que ela não possa ser chamada a atualizar dados cadastrais, providência que busca garantir a rigidez e a sustentabilidade do sistema previdenciário, mas impede a reavaliação dos requisitos que ensejaram a concessão do benefício, tanto pela via da reapreciação dos documentos, quanto por qualquer outra via, salvo se comprovada a má-fé da parte, quando então não seria observado esse prazo. E ao se posicionar pela procedência do recurso, o desembargador considerou que a data da concessão da pensão ocorreu em 1979, o que leva à conclusão de que, sem a prova da má-fé da autora, decai o direito de revisão da autarquia. A considerar que não há qualquer alegação de má-fé, portanto, resta configurada a decadência em caso concreto. Logo, merece provimento a apelação para determinar ao INSS que se abstenha de suspender e de cancelar o benefício de pensão por morte. E essa notícia tem como fonte o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sim, foi uma situação bem complicada, né? Porque foi no início ali, abril, maio de 2020, que começaram a vir essas notificações, bem na época em que estava em alta o Covid, né? Isso, e as 2020 pessoas, 2021, né?
e as pessoas que recebiam essas notificações eram pessoas como o caso dessa notícia, 88 anos, 70 anos, e o benefício já concedido há mais de 10 anos, às vezes a pessoa já não tinha mais a documentação. Já tinha mudado de residência. Às vezes faz mudança, perde alguns documentos, né? Porque não teria sentido você guardar por 40 anos a identidade de uma pessoa falecida, né? Às vezes, claro, tem pessoas que guardam por uma questão afetiva, mas para outros fins não teria necessidade. E aí o INSS começou a emitir essas notificações muito sem sentido, porque é exigido que o segurado da Previdência faça a cada ano a prova de vida, né? Sim. E nessa oportunidade há a possibilidade dele fazer uma atualização cadastral. Então, assim, acredito que a intenção era rever benefícios previdenciários. Sim, né? aqui nesse caso o que não é admitido nesses casos, né? O desembargador deixa claro que não há nenhum impedimento de solicitar a atualização de dados cadastrais, mas não a revisão e inclusive sob pena de suspensão e cessação do benefício. Isso, foi uma situação de excesso também, né? Hoje nós vamos tratar de situações de excesso. Aqui houve um excesso, então, do INSS em fazer essa notificação. Não tem sentido ele querer revisar benefícios que já foram concedidos há mais de 10 anos. Isso com certeza causou muita apreensão para essa senhora, né? Que recebeu a notificação, com certeza. Fez o encaminhamento da ação judicial, em primeiro grau também não teve concedido o pedido, precisou recorrer e só agora, né? 40 anos você recebendo o benefício previdenciário, provavelmente você já havia criado a sua rotina financeira. Tal valor vai para a luz, tal valor vai para a água, tal valor tem a parcela, tem o mercado, tem tantas coisas. E aí, depois de 40 anos, você tem esse direito, né, esse benefício ameaçado. Então, com certeza, eu acredito que, né, dependendo de cada caso concreto, quem sabe até seria uma possibilidade de se pedir uma indenização por dano moral, né? Sim, porque talvez aqui não traz, mas ela, ao que tudo indica, não era aposentada também, né? Se trata somente da questão da pensão, então talvez essa também fosse a única fonte de renda. Isso, com certeza, poderia ser a única fonte de renda, né? E aí ter esse benefício ameaçado é uma situação, né, que excede, né? E traz grande angústia para o segurado. Sim, excede o mero dissabor, né? Como às vezes nós vimos nas decisões em que se busca a indenização por dano moral, às vezes o motivo do indeferimento foi que a situação foi um mero dissabor do dia a dia. Mas aqui essa situação já, ao meu ver, pelo menos, né, extrapola o mero dissabor, porque há uma movimentação aí de toda a família para buscar documentação, que eles precisaram procurar um advogado para ingressar com uma ação para não ter o benefício dela suspenso e quem sabe até cessado. Então, assim, foi uma situação, ao meu ver, né, que excede ao mero dissabor do dia a dia. Aqui acredito que caberia até um pedido de dano moral, né? Mas vamos ver aí como que vai os próximos capítulos. Espero que essa situação não se repita mais no nosso meio previdenciário. Já temos tantos direitos e benefícios ameaçados, volta e meia estão ocorrendo reformas, revisões, né? Há mudanças de entendimento previdenciário. Sim. Então acaba criando-se uma instabilidade jurídica, né? Que os segurados e até mesmo os próprios profissionais do direito já não têm mais certeza
do que irá acontecer, né? Sim, por isso é muito em importante cada benefício previdenciário. acompanharmos as decisões, né? As decisões que estão então chegando ao tribunal, que estão formando jurisprudência, então é sempre importante estarmos atualizados a respeito dos temas. Então essa também é a importância de acompanhar o KS Cast. Esse é o objetivo do nosso KS Cast, poder trazer ao cidadão, poder trazer aos colegas profissionais do direito essas informações, né, que estão ocorrendo em tempo real, né? E aqui você pode acompanhar então as atualizações do direito previdenciário e do direito do trabalho, né? Isso mesmo, e você pode sempre estar nos acompanhando nas nossas redes sociais também, pois toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima! Até a próxima!